E a maior parte das pessoas olham para a IA como um ser inteligente. E ela não é, talvez nunca seja. E esse entendimento que é muito prejudicial para a maneira como você usa a IA. Que vai desde o tipo, vou fazer um copy-paste até o de lidar ela como um terapeuta. A IA, ela não foi preparada para fazer isso. Aí você fala, não, beleza, mas eu quero só alguém para conversar. Você está conversando com a IA durante meses. Em algum momento a IA não sabe mais quem é você. E isso pode ser traumático. Outro exemplo, ela alucina. E alucinar em algumas situações pode custar muito caro para você. Ricardo Cavallini, um dos maiores especialistas em futuro da tecnologia. Definido já como provocador do pensamento pela MIT Sloan Management Review Brasil. Foi colunista no UOL sobre inovação e tecnologia, apontado como um dos 3 colunistas de tecnologia mais admirados do Brasil. Seguramente é um profissional ímpar que está à frente de tudo. E autor de 7 livros que abordam tecnologia e negócios. Eu tô minha carreira inteira ajudando pessoas e empresas a entender esse futuro que tá chegando. Então, muito rápido. Muito, e cada vez com impacto maior. Um tema é a corrida pela superinteligência ou pela AGI, né? Eu acho que essa discussão é interessantíssima, mas para nós mortais não é relevante, porque a gente não precisa que o GPT seja inteligente ou tenha sentimentos. Vai chegar um momento que vai ser impossível você dizer se ela tem sentimento mesmo ou não, ou consciência. Antes da superinteligência. Conversando com ela, não vai dar pra dizer se ela tá emulando um sentimento, uma consciência, ou se ela realmente tem. Todos esses casos que a gente vê, a IA mentiu, a IA tentou isso, a IA... não era a IA tendo vontade própria, mas para a maior parte das pessoas aquilo pareceu vontade própria. Quando uma IA tem um viés, um gosto ou alguma coisa, e a gente treina uma IA nova usando esse IA, mesmo tirando todas as referências desse viés, ela consegue de alguma forma passar esse viés pra IA nova, e a gente não sabe como. Fala pessoal, no dia 6 de setembro eu estarei gravando um episódio especial do Talks by Léo, direto do MBX, um evento de carreiras e negócios como você nunca viu. E você pode assistir da plateia ao vivo. O MBX é mais do que um evento, é uma experiência presencial com mais de 130 horas de conteúdo, palestras e painéis de altíssimo nível sobre liderança, inovação, marketing digital e negócios sustentáveis. Networking com mais de 100 especialistas renomados, além de feiras de negócios e experiências que conectam a inovação com aprendizado prático e que podem transformar a sua trajetória profissional. O evento acontece nos dias 5, 6 e 7 de setembro em Piracicaba, São Paulo, e com meu cupom LEOCUBA50 você tem 50% de desconto no ingresso. Para garantir a sua vaga e conhecer toda a programação do evento de carreiras e negócios mais impactante do ano, acesse o QR Code aqui na tela ou clique no link na descrição do episódio. Cava, obrigado pela presença. Terceira rodada hoje, hein? Terceira, né? É verdade, achei que era a segunda, foram 3 vezes já, né? 3 vezes. Então assim, todo mundo tá cansado de saber sua história. Ninguém quer saber mais, né? Ninguém nunca quis. Acho que a gente pode entrar Podemos. muito sobre os temas de inovação, inteligência artificial. Mais um podcast. Qual é a minha câmera? Essa aqui? Mais um podcast sobre IA. Será que vai ser legal dessa vez? Mais um guru de IA. Mais um especialista, um pseudo-especialista em IA. Ô Cava, eu tava fazendo contas, não faz 3 anos que o ChatGPT 3.5, né, que popularizou a IA generativa, foi lançado, né? Então, 30 de novembro de 2022, então novembro de 2025 faremos 3 anos. Mas eu não me lembro de alguma tecnologia surgir e mudar tantos paradigmas tão rápido e numa curva exponencial de evolução mais rápida ainda, que a gente mal consegue acompanhar, né? O que você acha que é o momento hoje da IA? Em que ponto que estamos e quais são os pontos especulatórios ainda? Eu acho que não é tão novo, Léo, porque se você pegar outras tecnologias, né, se pegar, por exemplo, a internet ou redes sociais, pega a internet. A internet nasceu há muitas décadas, né? A verdadeira explosão da internet pegar no Brasil foi de 2003, 2004 a 2010. É verdade. Então, são poucos anos. Então, todas essas tecnologias, o que acontece é que assim, elas estão evoluindo, de repente dá aquela barrigada da curva exponencial. E aí, o mainstream, né, o mercado, as pessoas em casa ou no trabalho sentem essa porrada. Eu acho que o que tem de diferente na IA é que como as coisas estão cada vez mais rápidas, o que antes estava demorando, sei lá, 20 anos, de repente estava durando 10 anos e agora está durando 3 anos. Então, acho que a diferença não é que foi uma porrada em um curto espaço de tempo, é que esse espaço de tempo está tão curto que já não dá mais nem para acompanhar.
Né? Antigamente você fala assim, cara, você vai ter que aprender essa tecnologia, o seu mercado está mudando nos próximos 10 anos. A sensação que dá é assim, putz, que saco que meu mercado vai mudar, mas 10 anos. Agora, se eu falar para você, cara, seu mercado vai mudar de cabeça para baixo em 1 ano, 2 anos, é muito mais assustador, né? Você compra ainda esse hype, né? Porque em determinado momento, principalmente no primeiro ano, até início do segundo ano, né? Do boom da IA generativa, principalmente, que é onde consumerizou, de certa forma, né? A IA, a gente ficava fazendo transposições de médio e longo prazo, pensando nessa exponencialidade sem fim. E aí vem todas as ficções possíveis, né, de superinteligência, tudo vai mudar, fatalismos, né, em vários pontos. Você acha que isso tende a estabilizar ou você acha que de fato essa curva continua nessa velocidade? Acho que tem 2 questões aí, né? Quer dizer, se o hype, se nós estamos vivendo uma bolha, né? Se esse exagero ele é uma coisa que realmente vale a pena se preocupar ou se é só uma bolha. E a segunda coisa é o que você falou, né? Se essa curva exponencial ela não tem limite. Em relação ao exagero, eu acho que, como qualquer outra tecnologia, tem esse exagero. Mas tem que tomar muito cuidado, né? Se você é um venture capital, sim, você tem que tomar muito cuidado, porque você tem muitas empresas que estão valendo um valor que a gente não sabe se é um valor que faz sentido. Você tem empresas hoje que estão valendo bilhões e estão recebendo investimento de bilhões e que não tem produto, não tem serviço, não tem nada. Aí a discussão se vale a pena investir ou não, ela é muito mais complicada. Se nós estamos discutindo do tipo, você é profissional ou você é um gestor, cara, aí acho que não tem bolha. É uma tecnologia que a gente já viu que muda tudo e o impacto verdadeiro dela, pro bom e pro ruim, ainda não aconteceu. O grande impacto. Então, eu acho que se você é executivo, se você é gestor, cara, não vai nessa de que é bolha, porque a gente está começando já a ver um pouco esse cansaço, né, desilusão. Então, muita gente fala que a IA é bolha, não sei o quê. Então, eu tomaria muito cuidado, assim, cara, leva a sério, porque é uma tecnologia que já transformou e vai continuar transformando. Agora, em relação à questão do exponencial, o que a gente vê com essas transformações de base tecnológica, isso vale para a revolução agrícola, vale para a revolução industrial, vale para energia elétrica, vale para mobile, vale para tudo, é que a curva exponencial ela serve para explicar para a gente a velocidade. Mas quando você traça o impacto dessas tecnologias é uma curva S. Isso Schumpeter, né? Cada um fala de um jeito, mas isso o cara já desenhou em 1800 e bolinha. Então você tem uma explosão, mas depois você tem uma base, um patamar de evolução, né? A gente viu isso com a internet, né? A internet deu uma estabilizada. E aí você tem outras tecnologias que partem dessa base para continuar evoluindo. E criam outras curvas e criam outras transformações. Curvas e transformações. Por isso que muita gente, quando pensa em futurismo, ela às vezes não considera isso e pensa só na exponencialidade original de uma certa tecnologia, e quando aposta num futuro de 5, 10 anos para frente, erra muito, né? Eu acho que cada curva serve para explicar uma coisa. Acho que a curva exponencial serve para explicar para a gente o seguinte, olha, você está olhando para uma evolução que tem base tecnológica e que parece que não está afetando a tua curva, da tua empresa, do teu país, não importa, né? Mas vai chegar um momento que, como essa coisa está dobrando de velocidade e capacidade de entrega, não importa, a cada X tempo, né? Não importa se é 2 anos ou 3 meses, vai chegar um momento que o impacto disso vai mudar e vai transformar a tua indústria, o teu mercado, o teu país, né? Então acho que a curva exponencial, ela serve para isso, para você entender que, olha, parece que isso não está distante, mas em pouco tempo isso tem um poder de transformar. Na prática, quando a gente vê, e aí você falou agora há pouco, né, quando você pensa nas empresas, nos executivos, né, todo mundo tem que estar muito atento, sua palestra, e além do óbvio, tem tido um sucesso e eu vejo que você está levando para empresa, entidade, eventos e tudo mais. O que você está levando para provocar essa audiência do mundo executivo e profissional? Legal. Cara, eu tô super feliz com essa palestra, ela tem tido um retorno muito bom. Eu acho que tem alguns porquês aí, né? Primeiro que assim, eu tô 20 anos escrevendo sobre essa tecnologia, tem projeto de 20 anos atrás, então não é um negócio que eu tô entrando numa onda, numa modinha.
Então, eu conheço... é difícil a gente usar a palavra especialista porque isso cai muito no comum, mas eu estudo e conheço com certa profundidade. Acho que tem uma outra coisa que é assim, você entra nas redes sociais, a gente só vê o óbvio, né? Assim, 90% dos posts 50% fala, alguma coisa vai morrer, o PowerPoint vai morrer, não sei o que vai morrer, né? E a outra metade é game changer, né? Cada lançamento que acontece, isso muda tudo, isso muda tudo. E todo dia você vê um post que isso muda tudo, isso muda tudo. Aí, acho que a galera tem visto isso e fala assim, cara, não dá mais pra ficar nessa discussão, que ela é muito rasa. Tem né? uma fadiga disso já. Tem uma fadiga disso, né? E eu acho que aí tem um outro lado, assim, que eu tenho de conseguir não só dar profundidade nisso, mas trazer muita opinião. E mais do que usar essas, né, dizer qual é a minha opinião, eu consigo nessa palestra estruturar para mostrar qual que é a minha lógica pela qual eu cheguei nessa opinião. E isso ajuda as pessoas a olhar e falar assim, cara, faz sentido pra mim ou não faz sentido pra mim, né? Então acho que tem muita coisa aí que acho que faz diferença. Uma delas é a adequação para público, né? Eu falo muito pra C-Level, mas quando você vai em alguns eventos você fala de uma maneira mais aberta. Então, o que faz sentido falar para cada um desses públicos? Né? Então, eu acho que tá indo super bem. Mas você perguntou o que eu falo nessa palestra. Cara, são muitas reflexões que vão desde o tipo... vou perder meu emprego, que é o assunto que as pessoas tratam com banalidade, até assuntos que eu acho que pouca gente tem falado, do tipo, cara, nosso consumidor também terá uma IA. E o que muda a partir daí? Né? Então você tem muitas reflexões que acho que as pessoas ainda estão muito naquela coisa de olhar para a tecnologia. A gente viu isso com a internet, Léo. Lembra que a internet era coisa do IT? Sim. E aí só depois que a gente entendeu, não, isso aqui é uma tecnologia que muda comportamento, muda cultura e muda negócio. Sim. Então acho que agora a gente está num momento que as pessoas começam a ter essa discussão sobre IA. O que isso efetivamente vai mudar no meu negócio? O que isso efetivamente muda de cultura da sociedade? O que isso muda efetivamente de comportamento do consumidor? E muitas das coisas, lembra que o prazo está cada vez mais curto? Muitas das coisas que eu estou falando nessa palestra já há 2 anos já começam a acontecer agora. Né? Então, a questão, por exemplo, muita gente já entendeu que uma boa parte do uso de IA por parte dessas pessoas é como terapia. Acho que vale a pena a gente falar disso mais para frente. Exato. Então, isso tem impacto. Né? Então, essa análise, tá? E o que isso impacta para mim? Porque não é se eu sou, sei lá, uma mineradora, né? Ou se sou uma empresa B2B ou B2C, como é que isso impacta para mim? E essa análise precisa ser feita com mais profundidade. Não adianta você chegar na empresa e falar, olha, IA muda tudo. E tem essa, e tem aquela. E um monte de frases de impacto, né? Porque o que eu Muitas, vejo, cara, né, é que a muitas. gente tá saindo daquele momento do chavão, né? Que todo mundo coloca no seu deck, no seu slide, na sua apresentação. Você não será substituído por um IA, você será substituído por alguém que usa IA melhor do que você. Ou IA é só uma ferramenta. Então, esses chavões. E por outro lado, o usuário de IA ainda num entendimento muito raso de só saber fazer alguns prompts, né? E aí tem esses dois universos, e aí você pensa, tá, mas qual é o próximo passo? Então, qual é a aplicação prática que de fato vai fazer as transformações acontecerem, né? E eu acho que tem uma coisa que, assim, quando essa galera que costuma dar palestra, né? Tô generalizando que é um erro, mas vai muito nesses chavões, tem 2 erros que acho que elas cometem. Um, assim, pegar um chavão que tá na moda, né? Como aquele, você não vai perder emprego para IA, e sim para alguém que aprendeu IA, e usa isso sem nenhuma profundidade, nenhum raciocínio em cima disso. E a outra coisa é ter certezas absolutas em cima de coisas que a gente não tem como saber ainda. Então, por exemplo, uma das coisas que eu provoco nessa palestra é pessoas medíocres com IA ficarão melhores ou piores? Ou super medíocres, né? A gente não tem essa resposta, né? O que eu faço é fazer essa provocação e levar um case ou outro que mostra alguns resultados, né? Que não são determinantes. Que não são determinantes, que assim, mas esse é o tipo de provocação que um gestor precisa fazer, né? Ele precisa entender, cara, porque grandes empresas, você tem uma parcela de pessoas outstanding, você tem uma parcela de pessoas medianas ou menos, né? Ou menos. Então como é que eu
como é que eu trabalho isso? Não? Então, algumas discussões, cara, a gente não tem resposta ainda. Uhum. E eu acho que, aí voltando naquilo que você falou, de uma fadiga das pessoas, dessas coisas de fórmula pronta ou de verdade absoluta, talvez essas minhas provocações e reflexões, acho que hoje estão caindo melhor Uhum. pro público, entendeu? Porque acho que já tá numa janela de consideração, de reflexão compreensível Sim, de grande parte da audiência. sim. Então, é uma discussão que quando eu fazia 3, 4 anos com o C-Level, já era muito bem recebida. E hoje, quando eu faço eventos para um público mais mainstream, muito mais eclético, tá sendo muito bem recebido também. Perfeito. Mas eu acho que se eu tivesse levado essa reflexão para grandes eventos há 3, 4 anos atrás, talvez não tivesse Não no tivessem tempo prontos. correto, né? E isso eu acho que eu continuo fazendo, né? Porque dentro de eu entro em grandes empresas. Dentro dessas grandes empresas, você tem os públicos diferentes também. Uhum. Você tem uma galera ali que já tá raspando o beat de IA há 2 anos, com projetos, com resultados fantásticos, e ao mesmo tempo, no extremo oposto, você tem uma galera que ainda tá muito crua, que já brinca com o GPT, mas não vai além disso. E às vezes na mesma empresa, né? Na mesma empresa. Exato. Né? E o meio do caminho. Então, entender, né, ter essa conversa com a empresa para entender quem é o público e que momento que eles estão e qual a mensagem que quer passar, acho que é importante também. Uma coisa que eu acho muito curiosa sobre IA é que ela é tão transformadora e transversal em todas as indústrias, em todos os segmentos, que praticamente todos os episódios que eu tenho feito aqui no podcast, IA é um tema que permeia em várias camadas, vamos dizer assim. Ao contrário de qualquer outra tecnologia hypada, prévia, como cripto, como metaverso, como qualquer outra coisa, porque IA ela está presente em todos os segmentos. Quando você fala em estar nas grandes empresas e tudo mais, uma coisa que eu vejo em comum nos empreendedores, nos executivos, quando a gente conversa sobre IA e falando sobre o futuro do trabalho, é aquele entendimento que virou um lugar comum de, puxa, o profissional com muito repertório se exponencializa com IA, sabendo usar bem IA. E a discussão sobre qual é o papel de um jovem entrante no mercado, de um profissional júnior na indústria do conhecimento, que pode ser substituído por IA. Você acha que é isso que você tem encontrado muitas vezes como discussão? Léo, a discussão ela é bastante ampla hoje, porque você tem empresas que estão discutindo se vão substituir pessoas mais sêniores por IA, e você tem empresas que estão discutindo se vão substituir os mais júniores por IA. Eu acho que nós estamos nesse momento de transição onde ninguém tem a resposta para isso. Assim, acho que o meu papel, ou o teu aqui como entrevistador e trazendo especialistas, é trazer essa discussão para esse patamar. Assim, cara, o que a gente já sabe e o que a gente não sabe? Né? O que os cases reais estão mostrando pra gente e o que não estão? E quais as possíveis consequências? Porque tem algumas consequências negativas que a gente pode ter em longo prazo e que a gente sabe que o mercado não vai atuar em relação a elas. Por exemplo, a gente sabe que grandes corporações não têm um pensamento de longo prazo. O curto prazo é muito forte. É o resultado financeiro do O trimestre. resultado financeiro do trimestre, cara, você tem empresa hoje que, né, tá olhando mês a mês. Então não adianta eu acho que você tem que apontar, mas não adianta você falar, cara, se a gente começar a substituir júniors por IA, como é que a gente, daqui no médio e longo prazo, como é que a gente faz sucessão? É verdade. Entendeu? E aí, eles entendem que esse é o problema real, mas como é que você resolve isso? Porque a pressão continua no curto prazo. Então, se isso não for uma discussão do board, que vai ter um pensamento de longo prazo, a gente viveu isso com inovação. Né? Inovação, não existia investimento real porque era a longo prazo. E as metas eram todas de curto prazo. Hoje, você tem uma preocupação do board para poder mudar algumas metas com pensamento em longo prazo. Perfeito. E o incentivo fica alinhado. Porque ele entende que, cara, não adianta, não estamos falando mais de 30 anos, estamos falando de 3. Esse Né? é o longo prazo atual, né? De certa forma. Mas esse cara entende que se ele não investir em inovação, ele vai ter problema. Né? E eu acho que essa tem algumas discussões que eu acho que talvez a gente não consiga resolver porque são de longo prazo, mas tem muitas discussões
que a gente consegue resolver no curto prazo. Então, substituir pessoas ou substituir tarefas por IA não é tão trivial como está sendo vendido. Uhum. Como é que eu faço a transição? Essa é a discussão, né? O que eu tenho que olhar para poder fazer a transição? Porque as pessoas estão usando, de maneira geral, tá? Não só empresas que estão implementando agentes, como pessoas que estão usando o GPT para fazer sua pergunta básica. Elas estão usando isso da maneira mais perigosa, que é delegar para IA toda a importância que ela está dando para tudo, seja um planejamento estratégico, seja uma coisa mais pontual, entendeu? E aí você vê, as pessoas estão usando copy-paste para isso. Nossa, eu tenho visto vários depoimentos de pessoas próximas, executivos, empreendedores. Minha própria esposa outro dia falou, puxa, entrei numa reunião e tava claro que era um copy-paste de um primeiro resultado de prompt, sem refinamento nenhum e sem checar se aquilo era real, porque não tinha referência, por exemplo, né? Isso é um absurdo, né? São dois absurdos, né? Um é você simplesmente dar o copy-paste sem ter um crivo daquilo. O segundo, que assim, você nem leu, né? São coisas diferentes. Porque uma coisa é você tirar o parágrafo que vai deixar claro, ou qualquer outra coisa que vai deixar claro que aquilo foi uma IA, ou tirar algum erro grosseiro, ou alguma coisa. A outra coisa é você ter uma análise profunda se aquilo está correto ou não, se aquilo está bom ou não, né? São coisas diferentes. Que aí envolve repertório e senso crítico também. Seria em relação a um texto, seria o trabalho de um editor e de um revisor ortográfico. São coisas diferentes, né? O que normalmente as pessoas assim, o cara deu copy-paste e vazou essa frase. Isso é o trabalho de corretor ortográfico que ele não fez. Mas o que eu tô falando que as pessoas também não estão fazendo é o trabalho de editor. Sim. Né? Ou do gestor, ou de quem que você quiser que nomeie, entendeu? O cara pega aquilo ali e acha que aquilo está bom. Só porque faz sentido gramaticalmente, muitas vezes. As pessoas não estão nem olhando mais, Léo. A gente tem visto coisas que depois que o cara vê 3, 4 vezes que entregou direitinho, o cara a partir daí ele nem lê mais. O Cava, você falou, e a gente tá falando puramente de prompt e IA generativa. E muitas vezes só de texto, não tô nem falando de multimodal ainda, né? Você acha que a onda que a gente vê agora com agentes vai ter essa mesma curva exponencial que a gente viu com a IA generativa simples, vamos dizer assim, dos últimos 3 anos? Léo, o que eu acho que as empresas precisam olhar é assim, ter uma visão um pouco mais ampla de IA, porque o que a gente tem visto normalmente? As pessoas estão olhando IA é um monstrinho, aí vira só IA generativa. Dentro de IA generativa, eles escolhem só um tipo de uso. E desse tipo de uso, eles estão usando só para um tipo de coisa, por exemplo, produtividade. Então, acho que quando uma empresa monta uma estratégia de IA, acho que a primeira coisa é entender que IA pode ser aplicado em tudo. E eu acho que tem 3 frentes que eu costumo citar, que eu acho que você tem que olhar para IA, e que uma é produtividade, e aí a generativa ela é realmente mais forte, mas não é a única. Se tem uma segunda que eu chamo de sistemas, desde por exemplo, uma empresa que, sei lá, faz entrega, a sua logística precisa ter IA, né? Então, o seu sistema precisa ter IA. Vou dar um exemplo mais bobinho de sistema. O software, o sistema que a gente usa para fazer pedido de reembolso, ele precisará ter IA. Né? Então, sistemas precisam ter IA. E aí, nesse aspecto, você tem sim a generativa, mas começa a ter também machine learning, né, e análise preditiva, uma série de outras coisas que não são só IA generativa. E tem um terceiro que é produto final. E aí fala, mas o meu produto final, sei lá, um hardware, ou é uma coisa totalmente analógica. Vou dar um exemplo, uma pílula, um remédio, ele é analógico. Mas para produzir aquele remédio se usou IA. Né? Óbvio que você tem exemplos que o próprio produto final usa IA. O exemplo mais óbvio e banal disso é um carro. Se o carro for autônomo, ele tem IA no carro. Né? Mas eu acho que quando a empresa olha para IA, ela tem que ter um olhar mais amplo. De olhar para produtividade, olhar para sistemas e olhar para produto final. Como é que eu olho para IA desta maneira mais ampla? Isso é uma leitura. Tem uma outra leitura que eu acho que também é importante, e que independente de ser generativo ou não, que é
por própria pressão e maneira como as empresas funcionam, a gente sempre vai ter uma tendência de cortar custo ou de fazer o que eu faço hoje melhor, mais rápido e mais barato. Uhum. E o que eu tenho provocado essas empresas é falar, cara, legal, isso aqui é mandatório e a gente tem que olhar para isso. Mas também tem que olhar o que a gente pode fazer hoje usando IA que a gente não conseguia ou não podia fazer ontem sem IA. Sim. Então essa é uma outra visão. E quando que você... coexiste. E que coexiste. Então, quando você começa a olhar para a estratégia dentro de uma corporação, uma estratégia de IA, é importante ter essa visão, não só para você não limitar, mas também para você entender onde que você vai botar o seu esforço. Um tempo atrás, quando a gente estava na revolução da transformação digital nas empresas, onde tecnologia, inovação, digital como um todo, dados e sistemas da informação, nuvem, começou a ficar transversal na empresa, na companhia inteira, você herdava do passado as posições das cadeiras executivas, né? Do CTO, que era o cara de tecnologia, do CIO, que era o cara dos sistemas de informação e por aí vai. Em algum momento surgiu o tal do CDO, que seria a intersecção, né, da tecnologia pesada com os sistemas de informação. Onde que eu quero chegar? Para montar uma estratégia integrada de IA para uma empresa indo para o futuro, um tipo de profissional estrategista específico surge para essa cadeira? Léo, eu não estou muito preocupado com isso, tá? Porque eu acho que dentro dessas nomenclaturas todas, você tem gente muito boa e gente não tão boa. Você tem CDOs que são fantásticos, você tem CIOs que são fantásticas, você tem CEOs que são fantásticos. Eu acho que a nomenclatura, para mim, é uma questão de como a empresa está. Não é tão relevante. O que eu acho que é relevante em IA é assim, novamente, lembra de internet. Internet era coisa da galera do CPD, né? Que era como a gente chamava a galera de IT antigamente. Sim. Da informática antes. Hoje a gente entende, cara, que a questão de internet ou social ou mobile, isso é um problema do CEO. Uhum. É um problema do CIO, é um problema do CTO, é um problema negócio. do CMO, é um problema do negócio. E todo mundo precisa entender isso. Eu não tenho um CMO hoje que se o cara não entende a realidade de como ela existe hoje, com internet, com social, com mobile, com, né, esse cara tá atrasado 30 anos, né, em relação aos outros. Vale para todo mundo. A gente tem, pouca gente fala nisso, mas muitos CEOs perderam emprego nessas últimas décadas porque não conseguiram acompanhar essa mudança que a gente chama de transformação digital, né? Que ainda é um problema, ainda que seja um assunto que parece resolvido, não está resolvido. A gente viu na pandemia como não estava resolvido. Então, quando a gente vai para IA, acho que a primeira questão é entender que não importa se a gente vai ter uma figura nova, com um nome novo, né? É o estrategista, é o CIO, o CTO, todo mundo precisa entender essa nova realidade. Que assim como foi com internet, com social, com mobile, com o nome que a gente quiser dar para essa onda digital, ela é uma revolução que tem base tecnológica, mas ela muda comportamento do consumidor, ela muda a cultura da sociedade, ela muda negócios, ela mata intermediários, ela cria intermediários novos. É uma mudança profunda. E cria essas novas possibilidades que não são só eficiência ou fazer melhor o que eu faço. É isso, né? Óbvio que você vai ter que olhar para fazer melhor, mais barato, mais rápido, mais legal que você faz hoje. Esse é o que a estrutura corporativa tradicional pede no dia a dia, a cada segundo. Mas também tem que olhar o que eu posso fazer de novo com isso, que eu não podia fazer ontem. Isso vai abrir para você não só diferenciais em relação à concorrência, mas pode abrir novas frentes de receita ou novas frentes de negócio. E a gente precisa disso hoje. Porque parte das frentes de receita de negócio vão ficar desgastadas. E algumas vão morrer. A gente viu isso com a internet a rodo. A gente precisa criar novas frentes de negócio de receita. Porque as antigas tendem a ficar para trás. Você tem visto em todos os lugares que você tem andado, seja nas suas palestras ou em empresas mais tradicionais, você tem visto isso acontecer em algumas empresas de uma forma não óbvia? Cara, acho que tem. Acho que uma coisa que ajudou muito lembra que a gente falou que ninguém investia em inovação, que era só discurso? Hoje, todas as grandes empresas estão investindo muito fortemente em inovação. E aí você tem
esse investimento é feito de muitas maneiras diferentes. Em você fazer upskill, reskill, em você fazer M&A, em você fazer... Enfim, você tem N maneiras de você fazer inovação. Então, quando a gestão começa a entender a importância de IA, você já tem um pouquinho ali, uma maneira de fazer, de abraçar esse tipo de coisa. Quem fez a lição de casa bem feita Quem fez a lição de estava melhor preparado. É isso. Então, eu acho que isso tem acontecido nas grandes empresas. A gente pode discutir se está na velocidade correta, se é do melhor jeito ou não, mas isso tem acontecido. Lembrando que grandes corporações, isso não é por igual. Uhum. Você tem, às vezes, alguns investimentos fantásticos em IA, ao mesmo tempo você, de repente, tem áreas inteiras que você olha e fala assim, cara, essa área está muito para trás. Uhum. Que pode ser a gestão, ou pode ser, de repente, um middle management, ou pode ser, de repente, um departamento inteiro, enfim. Então, não existe, nas grandes empresas, uma maneira de você falar assim, não, essa empresa ela está desta forma. Geralmente a empresa está de várias formas diferentes, né? Mas você tem gente fazendo investimento bem interessante em IA. Trazendo para usos práticos de IA e que vão acontecendo, né? Porque o ser humano é muito criativo, né? E vai adotando formas para resolver seus problemas. A gente falou um pouco, praticamente no começo da conversa, sobre o uso de IA como terapia, por exemplo, né? E aí eu vi, se não me engano, era Harvard Business Review, no HBR, que um dos top use cases de IA tem sido como terapia. Sim. Qual a sua visão sobre isso e quais são os perigos e as balizas que a gente tem que tomar cuidado? Eu acho perigosíssimo, pelo menos no momento atual, né? Porque o que acontece? A IA, ela não foi preparada para fazer isso, né? Então, a IA, ela não sabe ser um psicólogo. Porque você tem, enquanto esse papel de psicólogo, você tem que entender qual que é a ciência por trás disso, qual que é a moral, qual que é a ética, quais são os cuidados, você está lidando com um ser humano. A IA, ela poderá ter isso. A hora que a gente começar a ver camadas em cima da IA que a gente usa hoje, a gente vai ter isso no futuro. A gente vai ter uma IA preparada para ser um médico, uma IA preparada para ser um arquiteto, uma IA que foi preparada para ser um psicólogo, ou né? Não importa. Isso ainda não está redondo. Então ela não foi preparada para isso. Ela não sabe lidar, porque as pessoas que vão numa terapia, elas buscam resolver um problema. Uhum. Elas não estão ali por diversão ou por entretenimento. Então você tem que ter uma IA que seja treinada para ser um psicólogo para resolver isso. Aí você fala, não, beleza, mas eu não quero tanto, eu quero só alguém para conversar. Uma companhia. Por exemplo, um amigo muito experiente, um mentor, alguma coisa assim, que de certa forma é terapêutico, né? Você está muito exigente, não é isso. Tá bom, mas aí vamos para esse ponto. Vamos supor que você não esteja encarando a IA como um terapeuta, e sim como um amigo ou uma amiga que te ajude de alguma maneira a entender isso. Então, novamente você tem alguns problemas. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Você está conversando com a IA durante meses. Em algum momento a IA não sabe mais quem é você. Como essa IA não foi feita para isso, ela tem um problema de memória. E em determinado momento ela pode esquecer quem você é. E isso pode ser traumático, né? Esse é um exemplo. Outro exemplo, ela alucina. Cada vez menos, mas alucina. A gente não sabe se é cada vez menos. A gente tem algumas ferramentas aí, alguns estudos que mostram que a alucinação ainda é muito grande. Uhum. Mas ela alucina. E alucinar em algumas situações, não importa se é só 10% das vezes ou 1% das vezes. Se você usa a IA durante meses para um assunto que é muito caro para você, né? Essa alucinação pode custar muito caro para você. Perfeito. Então, ela alucina. Outra coisa, elas são muito elogiosas, né? Isso não é legal, Uhum. né? Tudo que você faz, ela vai te elogiar. Cara, não é saudável isso. Ele tem esse
papel, muitas vezes, quando fala-se sobre terapia ou sobre essa amizade, né, online, o elogioso, ele pode ter um papel pior do que a encomenda. Não, total. Total. Você pode fazer um pedido, você pode fazer uma descrição da sua opinião e ela elogiar e corroborar com uma opinião que de repente não é uma opinião boa. Uhum. E reforçar um problema a ser resolvido. E reforçar um problema a ser resolvido, assim, tô falando desde uma discussão de repente que você teve com um chefe ou com um namorado, uma namorada, enfim, né, não importa. E aí, já dei alguns exemplos, vou dar mais um exemplo, e além disso tudo, como ela não foi feita para isso, você não tem sigilo. Né? O Sam Altman acabou de falar verbalmente, formalmente, falou assim, cara, não existe sigilo médico-paciente. A IA não é um terapeuta. Então, isso é mais um problema. Tem um último problema, ela não tem moral e ética, e a gente já teve casos de pessoas que estavam numa situação muito ruim e que perguntaram, não vou falar aqui, as pessoas vão entender para não ter gatilho, mas assim, e perguntaram para a IA sobre uma ação que queria tomar e a IA incentivou essa ação e essa pessoa tomou ação. Tomou ação, né? Então, quando você olha para todas essas questões, você assim, cara, peraí, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque nós não estamos fazendo entretenimento. Uhum. Se for entretenimento, cara, nenhum problema. Né? Vou usar IA para fazer, sei lá, RPG, né? Beleza, cara. Sim, para fazer um brainstorm de ideias. Beleza, tá tudo bem, né? Mas quando você olha para medicina, para terapia, assim, tem que tomar muito cuidado. É interessante porque você não fala do ponto de vista se é possível ou não a tecnologia eu acho que ser usada para. Eu acho que ela vai ficar boa para isso. Perfeito. E aí acho que tem um comparativo que, assim, para mim, todos esses LLMs, eles são muito mais próximos do que é a Apple Store. Porque assim, o que foi a Apple Store? Ela não era o produto final, mas o que permitiu que surgissem novas empresas e serviços. Então, hoje você tem Waze, Uber, iFood, um monte de empresas em cima da Apple Store, porque a Apple Store, em toda a essência dela, que é desburocratizar, criar regras claras. Cara, você tá há muito tempo também na história de digital como eu. Você lembra quando a gente ia fazer aplicativo para mobile, você tinha que negociar com a Motorola e com a Nokia. Sim. E ao mesmo tempo negociar com a TIM, e com a Claro, e com a Oi. E nenhum desses caras estava afim. Porque não era o business deles. Sim. E você ficava na mão, sabe, era uma loucura, era impossível. Quando a Apple Store surge, ela fala assim, cara, aqui ó, o acordo é esse. Sim. Funciona assim, eu já trago os consumidores aqui, eu fico 70-30, a regra é essa, pode isso, não pode aquilo. Tá claro. A maneira de programar é essa aqui, tá claro. Então ela desburocratizou esse tipo de coisa. Em cima de uma plataforma que é o iOS, por exemplo. Então, quando eu falo de loja, eu tô falando da loja mais o iPhone, mais o ecossistema todo, entendeu? A facilidade do celular e toda essa história. Então, para mim, essas LLMs, elas são muito mais uma maneira de, a partir do momento que elas entendem a linguagem, acima delas vai ter uma camada em cima de aplicação. E que vai ser o novo Uber, que vai ser o novo iFood, que a gente nem sabe o que são. Mas muitos desses serão médicos, arquitetos, mentores, terapeutas, psicólogos, e que terão prós e contras também. E que a gente vai ter que aprender a lidar. E que vão competir entre si. E que a gente vai ter que entender, assim, para que serve e para que não serve. Né? Então acho que vai acontecer, mas hoje eu acho perigosíssimo. E a gente tem muita gente fazendo isso já com bastante profundidade, acho super perigoso. Indo nesse caminho, porque, por um lado, né, o perigo de usar para casos que o uso da IA pode ser muito prejudicial, check. Mas, por outro lado, mesmo para usos úteis para o dia a dia, você não acredita que muita gente está criando uma dependência do uso da IA, terceirizando todo o senso crítico, o raciocínio, e que isso pode, e aí é uma curiosidade, o que você pensa sobre o risco da gente emburrecer ao usar IA em excesso e a gente perder essa musculatura, né, do senso crítico e da capacidade cognitiva?
A gente teve uma pesquisa que bombou no LinkedIn nesses últimos meses, né? De, você vai ficar burro por usar IA. Muito dessa coisa foi feita em cima de um estudo. Esse estudo foi feito com uma base muito pequena de pessoas e ele não dizia isso, né? Então foi uma conclusão que é muito fácil de você espalhar, né? Do que você ficar explicando, falando, vai ficar burro com IA, cara, isso é muito mais palpável para explodir na rede do que qualquer outra coisa. Né? Mas o que tem? A gente não tem muito estudo sobre isso, mas o que é meio óbvio pra gente a partir do momento que você faz essa terceirização para IA, você pensa menos. Você está exercitando menos o seu cérebro. Se você só faz isso no longo prazo, você está exercitando muito menos o seu cérebro. E a gente sabe que a plasticidade do cérebro é para bom e para ruim. Se você deixa de usar, seu cérebro vai piorar. Então, mas eu acho que a discussão, então, não deveria estar em ficar burro ou não, porque acho que isso é uma coisa de longo prazo, mas muito mais em cima do aprendizado. Como é que eu uso essa IA? Porque se eu peço para ela me entrega tudo pronto, eu não estou aprendendo mais nada. Porque como é que você aprende? Você aprende errando. Você aprende caindo, você aprende fazendo coisa errada, e aí alguém, né, seu par, ou seu chefe, sua chefe vai chegar para você e falar, Léo, não tá tão legal isso aqui, você já pensou em, de repente, fazer dessa forma? Puta, dá uma melhorada aqui, esse ponto aqui não tá tão bom, esse ponto aqui tá legal. É assim que a gente aprende. Se tudo que você tiver que fazer, você pede para uma IA e ela te entrega pronto, não existe aprendizado aí. Então acho que esse é um risco para o aprendizado. Então, então a gente não deve usar IA? Não, a gente deve usar IA. A maneira é como você usa IA. E acho que tem uma diferença aí que você vai usar IA para fazer coisas que você já sabe fazer, então ela vai fazer mais rápido, ou ela vai de repente trazer insights para você numa coisa que você ia demorar, sei lá, muito mais, ou de repente ser alguém para fazer essa troca, e aí, por mais que você saiba fazer, essa troca faz com que a sua entrega seja melhor ainda. Perfeito. Né? Então, quando você usa a IA para fazer coisas que você já sabe, ela serve para agilizar ou de repente aprimorar o que você vai entregar. E aí a tua função em relação a isso é validar. Agora, se você usa a IA para fazer coisas que você não sabe, eu acho que você tem que usar ela para aprendizado. Perfeito. E aí a forma como você pergunta ou você pede para ela tem que ser diferente. E isso não é trivial. Por quê? Porque no dia a dia é muito mais fácil pedir para ela fazer e entregar você pronto. Você quer dizer que a gente tem que perguntar de uma forma que a gente aprenda o passo a passo para chegar naquilo, por exemplo, para servir como seja para o aprendizado ou vou dar um exemplo muito, muito bobo aqui, mas que eu uso. Eu escrevo bastante, eu dou muita opinião. Eu não posso terceirizar a minha escrita para a IA. Mas eu posso pedir para a IA corrigir meu texto. Só que se eu fizer isso, eu nunca vou melhorar meu texto. Então tem coisas que eu não faço bem ainda. Né? Ou então, em vez de chegar para a IA e falar assim, arruma esse texto, eu chego para a IA e falo assim, me aponta o que você acha que deveria mudar aqui, ou corrigir, e por quê? E aí eu leio o que ela tá me trazendo, falo assim, aqui tem crase, puta, aqui errei na crase. Aqui tá muito agressivo. Não, mas é para ser agressivo. Não, aqui, você falou disso aqui, mas não explicou. Falei, puta, é verdade, nem todo mundo que vai ler esse texto aqui sabe do que eu tô falando. Vale a pena colocar um parágrafo aqui explicando esse... Ou uma nota, né? Uma notinha, alguma coisa. Então, eu vou olhando, vou entendendo, vou aprendendo, falo, olha, eu tenho cometido muito esse erro, vou começar a prestar mais atenção. Que legal. E aí eu vou entendendo. E sabe o que é legal? Eu continuo economizando tempo, porque a maior parte do tempo era eu revisando e vendo, puta, o que será que pode melhorar, o que não pode. A correção em si, entendeu? Ela é rápida. Então, a hora que ela me traz essas informações, eu continuo economizando um baita tempo, mas eu tô aprendendo. Que legal. Isso é uma maneira. Outra maneira é, puta, tem algo que eu não sei fazer. Eu vou pedir para ela ir lá passo a passo, me ajudar a aprender a fazer isso. É um tutor, né? E depois talvez avaliar o que eu fiz, dar outras versões, né? Então, mas não é fácil, cara.
porque no nosso dia a dia é muito corrido, entendeu? A gente é preguiçoso por natureza. Mas eu acho que só o senso crítico de você saber, puxa, aqui eu não vou ter tempo de fazer da forma correta, eu preciso de velocidade, ok. Mas em outros momentos você, puxa, agora eu vou fazer da forma que eu vou matar 2 coelhos com um tiro só, né? Eu vou economizar tempo e vou aprender ao mesmo tempo. É isso, Léo. Você pode ir no restaurante lá e comer aquela sobremesa cheia de gordura. Se vocês fizessem isso todo dia, não vai ser legal. Perfeito. Né? Então, óbvio que vão ter situações onde você vai falar assim, cara, IA me entrega e acabou. O ponto é, se você, a partir de hoje, começar só a fazer isso, não só você não vai aprender mais nada, você vai parar no tempo, como seu cérebro vai estar trabalhando muito menos. Perfeito. Né? Então, acho que esse é isso é o que as pessoas precisam entender. Aí, cada uma vai tomar a sua decisão. Né? E o impacto de médio e longo prazo é uma consequência dessa É decisão. uma consequência dessa decisão. Tanto para o seu cérebro quanto você enquanto profissional. Perfeito. Porque se nos próximos 5 anos você deixar de evoluir e for só um cara que sabe que pede tudo para IA, por que eu preciso de você? Entendeu? Acelera a sua obsolescência. Pra caramba. Agora, num primeiro momento, quando a gente falava sobre a alfabetização de usar IA, falava-se muito sobre aprender a fazer o prompt, a eficiência do prompt, melhorar o prompt e tudo mais. Só que essa reflexão que você trouxe com um caso prático do seu uso, ele traz uma outra camada que é, ok, como é que eu uso a IA, mas ao mesmo tempo eu me protejo continuando aprendendo? Não é todo mundo que está pensando assim. Né? Poucas vezes, ou quase nunca, eu vi a reflexão dessa forma, do uso da IA. Por isso que eu te falei, assim, a gente estava num momento onde as pessoas estavam olhando muito para a tecnologia. Produtividade... Não, e assim, como é que faz um prompt? Isso é uma questão técnica. Agora, a reflexão, ela precisa evoluir. Então, ela precisa ir qual o efeito desse uso para mim, para o meu cliente, para o meu mercado, para a minha indústria, para o meu país. A gente precisa ir para essa outra discussão. Muito legal. Agora, quando a gente traz... Isso a gente está falando no mundo profissional ou para qualquer instância, né, que é transversal a todos os segmentos. E como que você vê isso na educação das crianças, Cava? Porque é uma outra história, né, também, né? Sim. Cara, para as crianças é super delicado. Isso é um tema, por causa do meu último livro, tenho falado bastante também. Não só de falar sobre crianças, adolescentes, mas também de conflito de gerações. E eu acho que é um tema que a gente também precisaria discutir com muito mais seriedade e, sabe, falar muito mais sobre isso do que a gente fala hoje. Mas acho que tem algumas coisas. Primeiro não vamos dizer aqui de qual idade a gente está falando. Acho que é uma questão de, né, os pais têm que decidir quando dão celular, quando dão um GPT e assim por diante, né? Mas os mais novinhos, eu acho que ainda não deveriam ter acesso a isso. Agora, vamos lá. Em algum momento, as crianças vão começar a ter acesso a isso. É muito importante que os pais ou educadores ajudem nessa transição. Cara, é o mesmo assunto que a gente fez com internet, com rede social, com tudo. Sim. Em algum momento a criança vai começar a usar o celular. Então você dá o celular e acabou? Não Sim. tem nenhum tipo de controle ou dica ou educação, né? Ou precisa ter. E eu acho que essa educação ela passa por algumas coisas, né? Então, por exemplo, toda essa discussão que a gente teve aqui da IA ela não ser inteligente, isso precisa ser conversado. Da IA ter viés, precisa ser conversado. Da IA elogiar demais, precisa ser conversado. Da IA não ser preparada, ainda que ela pareça, ela não é um terapeuta, não é um psicólogo, não é um amigo. Né? Essa conversa que a gente teve sobre o cérebro, tudo isso, todas essas questões que orbitam essa história, precisa ser conversado com essas crianças. Perfeito. Para que elas entendam o que é a IA de verdade, porque a maior parte das pessoas, adultos e crianças, olham para a IA como um ser inteligente. E ela não é. Talvez nunca seja. E esse entendimento, eu acho que é muito prejudicial para a maneira como você usa a IA. Que vai desde o tipo, vou fazer um copy-paste, até o tipo, as discussões mais profundas que a gente falou de lidar como um terapeuta, entendeu? Legal isso, porque você traz uma camada que é como se a gente tivesse que dar um passo para trás primeiro, né? Para entender o que é de fato a IA, quais são os limites da IA, e isso entendido, como que você usa de forma produtiva
a seu favor. É isso, porque a gente tem as pessoas. Isso é normal, cara. A gente vê Jesus na torrada. O ser humano ele encontra padrões, né? Então, outro dia eu vi um cara que ele pega só a imagem de madeira e ele consegue ver o chihuahua em tudo quanto é madeira. Ele pega os nozinhos da madeira e parece sempre um chihuahua ali pra ele. A gente vê. Então, a tendência natural do ser humano é olhar a IA como um ser inteligente. E a gente precisa ter explicação para a molecada, assim, olha, não é um ser inteligente. Ele parece um Einstein, só que às vezes ele não é um Einstein, às vezes ele é o xaropinho do ratinho. Entendeu? E você precisa entender isso. Então, a molecada precisa, e todo mundo precisa entender que essas IAs hoje, eles são geradores de texto. Nada mais do que isso. Só que tem horas, cara, que mesmo a gente, cara, você olha e fala assim, caramba, bicho, não é possível que ele me deu essa resposta. Então, assim, eu vejo, uma das modinhas que a gente tem hoje na internet é ver muito assim, pede a bênção da IA, qual a sua bênção, pede pra IA te descrever, ou alguém que fala assim, perguntei pra ela o que ela acha disso ou daquilo. Eu acho todas essas modinhas e todas essas perguntas, tem muitos jornalistas que falam assim, perguntei a ela o que ela acha disso aqui, o que ela acha do fulano, o que ela acha do time tal, não sei o quê. Cara, eu acho tudo uma idiotice, porque... Ou aqueles prompts que ficam virais, né? Faz esse prompt pra você ver o resultado. E aí, fatalmente, né, você vai ver um resultado que vai te impressionar, e aí ele corrobora a você ir formando essa opinião que a IA é mais do que ela realmente é. Pelo menos no momento, né? E como você tem pouca gente falando sobre isso, porque quando você entra nas redes é sempre isso, a IA vai matar isso, vai matar aquilo, ou isso é game changer, não sei o que, não existe uma profundidade nessa discussão, isso vai ajudando com que as pessoas achem que é um ser inteligente. Ele só piora a situação, com certeza. E com tudo isso, isso é muito, muito legal para fazer uma ponte aqui, porque com essa ignorância, de certa forma, sendo popularizada, o volume crescente de conteúdo, ele tem gerado por IA, ele tem favorecido cada vez mais desinformação, polarização. Ano que vem tem eleição e pode influenciar muito o resultado. Como que você vê como que você acha que a gente tem que se proteger disso tudo? Léo, eu não sei se a gente tem como se proteger disso tudo, tá? Porque acho que entra em outras discussões aí que são até mais polêmicas, de regulação e tudo mais. Mas isso tende a piorar. Por que tende a piorar? Porque hoje, se pegar o Brasil, ele é o país que tem mais dificuldade para entender a diferença entre uma fake news e um fato. Né? Estamos ali na lanterna dessas pesquisas. Mas o mundo inteiro é muito ruim para fazer essa análise. A questão é que quando a gente migra para IA, deixa de ser a diferença entre uma opinião e um fato e passa a ser a diferença entre uma opinião e uma opinião. Porque a partir do momento que as pessoas começam a usar IA como mentor, como professor, como terapeuta, como amigo, como namorado, como namorada, essa é uma conversa de um ser para um ser nesse relacionamento. E aí se a IA virar para você e falar assim, Léo, semana que vem é aniversário da sua sogra, você não vai comprar um presente para ela, não? Isso é o algoritmo querendo ter lucro? Ou isso, sei lá, só foi parte de uma conversa sem segundas intenções? Né? Ou não vou convencer você a votar no A ou no B, mas eu posso convencer você facilmente a não ir votar. E isso é uma alucinação, ou é uma coincidência, ou é um algoritmo que foi treinado para tal? Então a gente começa a ter um problema muito maior, porque como é que você diferencia isso? Não tem mais como. Né? Então acho que em relação a seja política, seja outras questões de controle de massa, tudo vai começar a ficar muito mais complicado a gente ter esse filtro. E você acha que com isso, seres humanos autênticos, com reputação e autoridade, começam a ter um valor cada vez maior para gerar essa distinção? Eu acredito nisso, mas eu não sei
se é uma análise minha ou se é só um desejo meu. Uhum. Eu quero muito acreditar nisso. Mas eu não sei dizer, Léo, porque o que a gente viu com redes sociais não foi por esse caminho. Certo. E outra coisa que a gente tem que entender, assim, a internet nunca foi feita, ou melhor dizendo, a internet era feita para humanos, mas ela deixou de ser feita para humanos na hora que você começa a ter uma influência muito forte do algoritmo. Uhum. Né? Então, se você entra em sites até hoje, uma boa parte de sites, seja o site de receita ou de notícia, ela tem um botãozinho ali, ver mais. Por que tem esse botão? Não deixa só o scroll acontecer. Uhum. Porque é um site que foi preparado para o Google, não para você. Uhum. Porque a partir do momento que tem um botão ali, você clica, o Google entende que não teve um bounce, Sim. e aí ele vai dar mais valor para aquela página e mostrar aquela página para mais pessoas. Então, os criadores de conteúdo, os influenciadores, Criam pro algoritmo. criam para o algoritmo, porque é o jogo. Então, quando a gente fala assim, não, as pessoas vão passar a ter mais importância, será que elas também não vão ter que jogar esse jogo? Uhum. Então, eu não sei te responder, não. Porque uma coisa é, ok, nosso desejo é que pessoas com autoridade, que a gente confie, e a gente quer consumir o conteúdo das pessoas nesse mundo cada vez mais inundado por conteúdos que a gente não sabe de onde vem. Check, beleza. Só que esses conteúdos dessas pessoas vão aflorar, né? É isso. E aí, para aflorar, será que essas pessoas não vão deturpar o que elas fazem? Porque a gente viu isso, cara, na internet. Eu dei exemplo do site, mas vou dar um exemplo agora da era das redes sociais. Hoje, os TikTokers, uma boa parte deles acaba entrando na moda antes da moda acontecer. Porque os grandes criadores de TikTok, eles recebem um e-mail dizendo assim, olha, isso aqui são as tendências que a gente acha que vai bombar na próxima semana. Aí você pega, imagina um TikToker recebendo esse e-mail e fala assim, cara, o TikTok tá me dizendo o que vai bombar semana que vem. Eu não vou entrar nessa onda? Sim. Eu vou ser levado pelo algoritmo, eu vou bombar, vou ganhar dinheiro e por aí vai. Eu tenho que entrar nessa onda. Quer dizer, não são mais tendências naturais que surgem. Porque aí essa tendência é porque o TikTok... guiado. O TikTok viu a tendência ou ele que gerou a tendência? Uhum. Né? E aí conecta com as marcas, já conecta com tudo, e Já- aí vira já faz- tudo em prol do dinheiro, obviamente. E aí, entendeu? Então, você quer ver um outro exemplo? Você entra no YouTube hoje, você tem muitos vídeos que tem 8 minutos e que você olha e fala assim, esse vídeo podia ter 2 minutos. Por que não tem 2 minutos? Porque ele monetiza 2 vezes no AdSense. Porque no algoritmo, todos os criadores de conteúdo sabem que se o vídeo dele, o vídeo longo, né? Não tô falando do shorts. Sim. O vídeo longo, se não tiver 8 minutos, antigamente era 10, hoje é 8. Se não tiver 8 minutos, ele não terá a preferência da plataforma para mostrar para outras pessoas. Porque Sim. 8 minutos é suficiente para botar várias propagandas ali dentro. Exato. É isso. Então, ele encheu linguiça, ele deturpou o conteúdo dele, ele maculou o conteúdo dele Para ser recomendado. para poder atender o algoritmo. Né? Então, esse é mais um exemplo, mas como esse, existem muitos outros. Então, por mais que eu gostaria muito de acreditar que as pessoas vão... Você quer ver um outro exemplo? A quantidade de jornalistas que polarizaram. Uhum. Intencionalmente. Porque o cara viu que assim, se eu tiver bom senso e ficar no meio do caminho, eu vou apanhar dos dois lados. Uhum. E só vou me ferrar. Né? Não tô fazendo juízo de valor de ética e moral, óbvio que você tem gente que não entrou nessa, não é isso que eu tô falando, mas você tem uma grande parte dos jornalistas que migrou para um lado ou por outro, ainda que ele não pense dessa maneira. Sim. Mas que o cara falou assim, cara, ou eu entro nesse jogo ou eu tô ferrado. E obviamente, saindo do jornalismo, qualquer não, minto, também nunca generalizar, muitos influenciadores e criadores de conteúdo indo para o mesmo caminho, que com a polarização você gera mais engajamento e você converte depois para o seu propósito comercial. É isso. Né? É a mesma lógica. Você quer ver um outro exemplo que vale pra tudo, vale pra você ter o clickbait. Não o clickbait mentiroso, mas o que a gente acabou de falar, cara. Você pega os LinkedIn, é sempre, isso aqui vai matar isso aqui é game changer. Sim, é o hook, é o gancho. É o gancho, entendeu? Então, se eu não exagerar e falar que isso aqui muda tudo, ou se eu não exagerar e dizer que isso aqui vai matar o PowerPoint, vai matar o
o não sei o que vai matar a profissão tal, vai matar não sei o que, eu não vou chamar atenção. Sim, Isso também é uma deturbação de criadores que sim. entendem o cenário e precisam... é todo mundo que faz isso? Não, não é. Mas de uma certa forma... Mas de uma certa forma você tem uma... Até fazendo o que eu faço no podcast, de certa forma, eu tenho usado cada vez mais de IA para entender que títulos e thumbs performam melhor, para tentar melhorar a minha recomendação, o clique, a retenção e melhor o resultado do podcast também, né? Então, eu tento fazer de uma forma não ostensiva ou não... Mas você usar IA para entender o que você pode padrões. melhorar ou entender tendência e tudo mais, isso não é um problema. O que eu digo é, a partir daí, você vai notar coisas que você fala, cara, isso aqui eu não quero fazer, Perfeito. por ética, por moral ou por qualquer outro motivo. Essa linha eu não cruzo. Essa linha eu não cruzo. O que eu tô dizendo é que, de maneira geral, quando você olha para a maior parte das coisas, a maior parte vai cruzar essa linha, porque se não cruzar, não vai ter resultado. Morre de fome, de certa forma. Vai morrer de fome, entendeu? Tem dois pontos que se conectam desses dois temas que a gente falou. De um lado, o excesso de conteúdo gerado por IA e a gente buscar essas pessoas legítimas e autênticas para consumir o conteúdo que a gente confia. E por outro lado, a IA podendo gerar também os deepfakes, que a gente começa a não distinguir se aquela pessoa que a gente acha que era autêntica é ela mesma. E a gente chega num tema, né, da Dinamarca, que está tentando ver essa questão do direito autoral sobre rosto, voz e tudo mais. Como que é isso, Cava? Então, para quem não sabe, a Dinamarca deu direito de autor para seu rosto, para o seu corpo, para sua voz, enfim. Que seria uma maneira das pessoas, os consumidores normais, poderem se proteger contra abusos da IA. Eu não sei o quanto isso é efetivo, porque... Primeiro que eu não conheço as leis da Dinamarca. Mas você pega aqui no Brasil, a gente já tem esse direito. Chama direito de personalidade. Né? Então, a tua voz, ela já é tua, teu rosto já é teu. Né? Então, eu não posso sair usando a tua imagem. Não posso fazer amanhã um comercial falando bem do meu podcast com a tua imagem. Eu não posso fazer isso. E, independente de... não, mas a Dinamarca, de repente, a legislação dele não era tão evoluída quanto a brasileira e agora é uma maneira de evoluir. Perfeito, mas isso não resolve uma grande parte do problema, que é usar a tua imagem para treinamento. Né? E a partir daí, de repente, eu usar você que é um ilustrador ou que você usar a tua arte, o teu rosto, a tua face para treinar uma IA. E o exemplo do geração de imagem do ChatGPT é muito clássico, né, para ilustrar isso, né? Então eu não sei o quanto isso resolve o problema. Eu acho que talvez seja uma melhoria para a legislação da Dinamarca que eu não conheço. No Brasil, isso a gente já tem. O que eu acho que falta, isso vale para IA, isso vale para qualquer outra tecnologia, muitas das leis existentes já valem para as novas tecnologias. É só uma questão de jurisprudência, ou seja, de você ter todo esse universo, esse ecossistema de legal, entendendo a lei e adaptando para esses novos casos, novas necessidades e tudo mais. Mas tem muita coisa que a gente precisa criar lei nova. Que a lei atual ela não atende, não cobre tudo, não cobre os problemas que a tecnologia, que a internet, que a rede social, que essa nova regra, essa nova tecnologia traz. Então, eu acho que não está resolvida essa questão. É uma questão que a gente precisa discutir muito. Né? Onde tem regulação, como é que faz regulação? E é uma coisa que eu acho que o mundo inteiro não está fazendo direito. E tem muitas discussões derivadas desse assunto, porque ela pode ser tanto o lado criminoso, né, de alguém usar da tua imagem para dar um golpe, por exemplo, ou para gerar desinformação, que é o que a gente mais vê, né, disseminando em muitos casos. Isso é um caso, né, é o lado criminoso. O outro lado é o que você falou, o treinamento, né, de uma propriedade artística ou individual para replicar aquilo de outras formas, como a questão da geração de imagem, né? O estúdio Ghibli lá falou, poxa, eu não permito que seja treinado o modelo em cima do meu padrão de arte, porque eu não quero que sejam geradas imagens, né, em cima da minha propriedade intelectual, enfim, da minha arte.
E tem um terceiro que é, por exemplo, a gente vê na indústria, sei lá, de Hollywood, os filmes que estão sendo criados e ao invés de você pagar o ator para gerar novas cenas numa refilmagem, você usa IA para fazer isso de uma forma mais rápida e barata, vamos dizer assim, né? E o sindicato já tá batendo nisso, né? Então tem várias formas de ilustrar esse mesmo problema, né? Mas tem coisas que a gente ainda tem força para ter essa discussão e coisas que não tem. Então, pegar esse exemplo de atores. Como você tem uma indústria lá, um sindicato nos Estados Unidos, você consegue ter os atores e os editores e os roteiristas se juntando e pressionando para fazer um acordo legal com os estúdios. E eles têm força lá. Eles têm força lá, né? Agora, traz essa mesma discussão para dubladores. Esquece, cara. Uhum. Que é no mesmo segmento, inclusive. É o mesmo né? segmento. A gente não tem essa força, né? Então, possivelmente, a gente vai ter, no curto prazo, muitos desses estúdios fazendo a dublagem, entendeu? Desses atores em outras línguas. E os atores, eles vão se opor a isso? Talvez não, porque não é a luta deles. Perfeito. Né? É o interesse individual, né? E aí você fala o pro cara, dublador que lute, fala, né? não, você já fez o filme, eu vou te pagar um pouco a mais agora para usar a tua voz numa outra língua, naquele trabalho que você fez. Uhum. Não tô criando um trabalho novo. Uhum. Então, a discussão com ele vai ser Sim. menos complicada. E é curioso porque isso, até como... Não tô fazendo juízo de valor, tô falando que Claro, você pega os dubladores, eles estão muito menos protegidos do que um roteirista, do que um ator de Hollywood, entendeu? Sim, mas isso é o que já tá acontecendo, por exemplo, até... por exemplo, você falou, um ator que fez o filme na língua nativa dele em inglês e automaticamente, por IA, gerar já dublagem em todos os outros idiomas, com lip sync e na voz, no timbre de voz dele. Isso já é realidade, né? E da mesma forma, outro dia eu vi um alerta no meu YouTube Studio do podcast falando, agora as trilhas de áudio já estão dubladas para outros idiomas do seu podcast, né? E é aquilo, você vê a dublagem na sua voz em outro idioma também, né? Então isso está acontecendo, né? É isso. E aí você pega nesse exemplo do YouTube, para os criadores, eles só conseguem ver isso como uma boa notícia. Porque amplia o alcance do meu Amplia conteúdo. muito o alcance. Sim. E diminui o custo. Sim. Né? Porque você tem alguns que já faziam isso, raros, mas já faziam isso, só que o cara fazia em 3, 4 línguas. Sim. Né? Tirando lá o MrBeast que fazia uma quantidade absurda, mas assim, o cara fazia em 2 línguas, sei lá, o cara era um youtuber da Europa e fazia em espanhol e agora também faz em inglês. Sim. Né? Ou o cara já nasceu em inglês porque ele queria pegar o público americano e agora ele já consegue dublar em outra língua. Mas a partir do momento que você fala para um creator, fala assim, cara, você fala em português, agora o mundo inteiro vai poder ver, porque a legenda, cara, ela não só não é boa, como é uma barreira extra. Uhum. Né? Então, só ajuda o creator. A legenda já era automática em diversos idiomas, né? De um certo tempo para cá. Agora, a trilha de voz está disponível em escala em outros idiomas. É muito game changer para muita coisa, para acessibilidade de conteúdo mesmo, né? E que vai acontecer também agora, também até na questão de você ter em tempo real, né, nos calls e nas videoconferências, a tradução automática em tempo real no teu timbre de voz, como já foi visto no Google I.O., né? Ainda não tá redondo, mas, novamente, quanto tempo? Exato. Nós estamos falando de 6 meses ou de 3 anos. Não importa, entendeu? Vai acontecer. É muito pouco tempo. Você acha que isso é uma curiosidade? Você acha que isso faz com que o mercado de escolas de idioma sofrem com isso, né? No médio e longo prazo. Acho que vale para muitos assuntos. Parte das pessoas que aprendem idioma, uma parte considerável aprende por uma necessidade, uma obrigação. Muitas vezes profissional, na maioria das vezes, né? E aí, se você consegue resolver isso de outra forma, você tem um impacto nesse mercado. E o impacto nesse mercado pode ser suficiente para matar o mercado. Uhum. Né? Se eu falo para um restaurante que faz entrega, eu falar, não, eu só vou tirar teu delivery, é capaz do restaurante fechar. Porque talvez no negócio dele, mesmo que seja, sei lá, 30%, pode inviabilizar o negócio como um todo. Uhum. Então, para uma empresa que ensina línguas,
talvez perder essa parcela dos alunos que só iam lá por obrigação pode inviabilizar o negócio como um todo. Mas não é o único motivo pelo qual as pessoas aprendem línguas e não é o único motivo pelo qual as pessoas deveriam aprender línguas. Sim, até por plasticidade, né? Por plasticidade do cérebro, por um monte de coisa, cara. Por um monte de coisa. Você, trazendo para um outro ponto de transformação do mercado, eu tenho uma curiosidade. Você teve uma carreira pregressa em marketing, publicidade, agências e tudo mais. O que você tem visto de impacto de IA na transformação desse segmento, principalmente na parte de funil de vendas, comportamento do consumidor? Outro dia eu postei saiu um post do Wall Street Journal, se não me engano, falando sobre o uso de IA para gerar consumidores sintéticos como forma de pesquisa de mercado, que você cria diversos perfis com comportamentos e tudo mais e emula certos tipos de pesquisa para deixar mais rápido e mais barato, por exemplo, né? Eu acho que IA você vai usar para tudo, né? Então, dá para dar exemplo dentro do marketing para todo tipo de coisa. Seja você entender melhor o consumidor, seja você fazer um teste de carga, seja você, enfim, fazer um planejamento estratégico, para tudo. Mas quando você fala de funil, eu acho que a mudança é grande. Se a gente olhar como era a internet no comecinho, a gente tinha lá o funil tradicional. Era diferente? Era diferente. Mas com o passar dos anos, o funil, ele começou a ficar muito mais bagunçado. Tanto que o Google veio com aquele conceito do Mass Middle, que a jornada não é mais linear. Exatamente. Você entende que essa linearidade do funil, que nunca foi, na verdade, super linear, mas que fica muito mais bagunçado, né? Quando a gente vai para IA, cara, isso muda completamente. E eu acho que vai muito mais para relacionamento. Se a gente olhar, então, lá, se a gente dividir isso em três momentos, né? O browser, você tinha lá o funil tradicional e eu fazia conteúdo. Quando a gente vai para essa relação de redes sociais, de influenciadores, eu vou para um outro cenário que é muito mais complexo, né? A primeira eu usava banner, né? Aí você vai para conteúdo, né? Seja um influenciador ou seja você mesmo criando conteúdo. E buscando indexação. Então, quando você vai agora para essa terceira, que é conversacional, vai mudar tudo de novo. E o que vai não está escrito ainda. Então, óbvio que você já tem pessoas olhando para a parte técnica. Do tipo, como que eu otimizo... Como é que eu falo o SEO? Que é o GEO, que fala, tem um monte de nome. Optimization, tá. Né? Mas como é que eu otimizo o meu conteúdo para as plataformas de LLM? Mas, cara, isso não está desenhado ainda. Exato. Né? Por que não tem regra? Não tem regra porque primeiro a gente não entende ainda, né, como vai ser, porque as pessoas estão fazendo essa migração ainda, a gente já sente ela acontecendo. Então, se você olhar, por exemplo, vou dar um corte só, quantidade de buscas feitas na internet. Então você tem lá o Google sempre maior, né, e crescendo, mas a hora que você olha outras formas, sei lá, a Amazon comeu um pedaço disso. Sim. Aí redes sociais, né? Muita gente fala do TikTok, mas redes sociais como um todo, YouTube, sim, TikTok, pega um pedaço disso. Quando você olha a LLM, o ChatGPT é o mais pesado, mas assim, você já tem ali uma parte disso. Substituiu, não, mas já é uma parte considerável. E você já tem algumas pesquisas sendo feitas por alguns VCs e tudo que mostram que a gente já consegue sentir isso. Nos próximos anos, isso deve crescer muito. Então, isso não está desenhado não só porque essa transição ela já está acontecendo, mas não aconteceu ainda, mas também porque a gente não sabe como estas plataformas vão se portar em relação a isso. Comercialmente, inclusive. Comercialmente. Ou principalmente, né? Porque elas também vão virar plataformas de e-commerce. Então, como é que, se de repente amanhã o GPT ele vira uma coisa Amazon 1.0, é uma coisa. Se ela vira Amazon 2.0, Marketplace, 3P, é outra coisa, né? Inclusive na maneira de quem que tem acesso à informação, quem não tem, que
que produto que ele vai deixar aberto, que produto que ele não vai deixar aberto. O Google, no Google I.O., tentou mostrar, né, algumas formas, né, desse futuro do search empoderado por IA, de forma multimodal, de certa forma, tentando mostrar como que uma busca pode trazer resultados visuais ou por áudio e tudo mais, para tentar tatear esse futuro que está sendo escrito agora. Mas eu acho que tem mudanças mais profundas, tá? Porque a gente tá falando ainda de você conversando ali com a IA. Mas a hora que você entra com a gente e faz um paralelo com o que eu falei no começo da nossa conversa aqui, os nossos clientes também estarão usando IA. Então você imagina que esses clientes poderão ter agentes de compra. Uhum. Né? Então o último GPT, os caras já estão falando sobre isso. Sim. E fica aquele alertinha no seu prompt lá, usa o agente aqui para testar, né? Então a hora que você imagina que, por exemplo, a gente trabalha em marketing muito mais a questão de decisão de compra, a partir do momento que eu tenho um agente ali fazendo tudo isso, eu tenho que convencer esse cara a comprar. Uhum. Deixa de ser... Convencer o agente, não o indivíduo que está por trás do agente. Na verdade as duas coisas, porque você vai ter um relacionamento de agente com agente, né? O agente da empresa com o agente do consumidor, mas se você quiser mudar a opinião, mudar a ação do consumidor, antes você fazia o que a gente chama de processo de decisão de compra. Eu vou convencer esse cara de quando ele for comprar que a minha marca, o meu produto é o ideal, né? Ou gerar desejo, não importa. Se esse cara não compra mais, se ele não faz mais a ação de comprar e quem faz o agente, eu preciso mudar na cabeça dele e mudar a decisão para ele passar a comprar de novo. Ou ele alterar o agente, Isso é muito mais complicado. Vou fazer um paralelo sem IA para você entender. Se você tem jovens de antigamente, você tinha que convencer eles que o teu carro, o teu modelo de carro era mais legal para eles. Perfeito. Você é jovem, então esse modelo publicidade, campanha. Esse carro é para quem é ousado, para quem vai para praia, não sei o que. Isso aqui é para você que quer segurança e conforto para sua família, enfim, você tem lá a sua estratégia. Quando você tem uma geração que nem aprende mais nem tira mais a carta, não aprende mais a dirigir, é decisão de compra, não de comprar. Eu tenho que convencer essa geração a tirar a carta para aí sim comprar um carro. Tem uma transformação de cultura e não mais de hábito de consumo. É isso. Então, que nem consome mais. Então você imagina que quando a gente fala de consumidores usando IA, cara, tem consequências que a gente não consegue medir ainda. Legal. E isso, obviamente, muda de marca para marca. Mas, cara, eu sempre volto. Acho que a nossa experiência com a internet ajudou muito a gente a entender essas coisas, porque quantas vezes você escutou verdades absolutas dos seus clientes? As pessoas querem experimentar um tênis antes de comprar, elas nunca vão comprar pela internet. Moda é muito difícil ser online. Né? Pô, não, Léo, telefone é muito, muito caro para um taxista. Né? Léo, a internet não tem qualidade para ver filme. Sim. Quantas verdades, algumas continuam verdadeiras. Isso não impede. Não, Léo, as pessoas querem alguém que troque o lençol e limpe seu banheiro. Nunca vão deixar de ir num hotel. Algumas dessas verdades continuam verdadeiras. Isso não impediu a revolução do digital. Então, quando você faz uma ponte para a IA, muita gente vai ter essas verdades absolutas ainda, entendeu? Existem os negacionistas situacionais, né? A cada curva de inovação acontecendo, seja por não ter visão, seja por status quo de manter o seu interesse, né? E isso vai mudar, obviamente, de produto para produto. Né? Então, papel higiênico talvez seja diferente de show de música. Exato. Né? Ou talvez ao contrário, talvez show de música, cara, a gente começa a ver, não, mas show, a pessoa quer escolher. Mas é tão complicado hoje comprar show de música, que talvez eu fale pro meu agente, falo assim, cara, tirando esse aqui, que eu sou muito fã, o resto, tenta comprar pra mim shows legais, que você sabe que eu gosto, mas eu não quero ter dor de cabeça. Então eu vou deixar de escolher o show, porque eu quero que você equalize a minha verba da melhor maneira. A gente não sabe se isso vai acontecer ou não. Interessante. Então, show é diferente de papel higiênico? Talvez seja, talvez não seja. Vai ter categoria que vai ser puramente funcional e agentes vão resolver, como talvez papel higiênico. Vai ter categoria que a mudança é de cultura e comportamento do consumidor, como a caso do carro com geração Z. Sim. E vai ter categoria que talvez o problema seja resolvido com construção de marca.
É Para isso. que esse step do humano tome a decisão que eu quero aquela marca por N atributos e Lem- não quero que a gente decida, né? Lembrando que isso não é binário. Então, de repente, essa mudança de comportamento aconteça não com 100% dos consumidores, mas com 30% dos consumidores. A gente começa novamente, aquela mudança que a gente falou de persona que deixou de ter relevância, mas a gente entende hoje que é muito mais fragmentado, tem coisa que não faz sentido geracional, tem coisa que faz. Fica tudo muito mais complexo. Né? Então, assim, puta, você vai ter que usar IA para entender essa bagunça, você vai usar IA para um monte de outras coisas, mas tem muita coisa que não está desenhada ainda. Sim. E essa discussão, você entra no LinkedIn Disney, é muito superficial. Sim. Muito. Muito legal. Na última vez que a gente conversou, na última vez que a gente conversou, não que a gente conversa com frequência, mas no Sim. último episódio que gravamos, você falou sobre os robôs, né? O crescimento do mercado de robôs, que por enquanto na minha casa é só o robô aspirador, mas a gente vê isso cada vez mais evoluindo, né? Onde que você acha que a gente está nessa curva e o que que você consegue vislumbrar como mercado num curto, médio prazo? A gente ainda está muito distante, mas lembra do que a gente falou da curva exponencial. Às vezes as coisas parecem ficção científica e de repente num curto espaço de tempo aquilo explode. A gente viu isso com IA. Desde a década de 40, 50 existe, de repente, em 3 anos, putz, explode. E lembrando que as coisas não demoram mais 20, 30 anos para acontecer. Então, quando a gente olha para robôs humanoides, né, ou o cachorro, não importa, isso ainda é distante, né? A gente vê outro dia vi no shopping, eu vi, não sei, fui num passeio, tinha um robô. Tá, mas ainda é distante, né? Não é uma coisa presente no dia a dia. Mas não é loucura você imaginar que em pouco tempo esses caras estarão muito mais baratos e muito mais evoluídos em funcionalidades, né? Porque eles estão aprendendo com IA. A partir do momento que isso vai acontecer, isso é uma previsão besta. O preço vai cair, cara, tecnologia. Sim. O preço vai cair, porque vai ter escala, eles vão ficar mais inteligentes, a gente já tem visto essa evolução acontecer a olhos nus, você já tem dezenas, talvez centenas de empresas trabalhando nisso. Então isso vai acontecer, a dúvida é se isso vai acontecer daqui 1 ano, daqui 3, daqui 5, daqui 10. E se for 10, que é muito, para uma empresa é muito pouco. Né? Então isso vai acontecer. Aí você fala, mas isso vai ter impacto em qual mercado? Todos. Você vai ter em mercados de uso pessoal, você vai ter gente que vai ter de repente um robô desse para cozinhar. Sim. Ou para arrumar a casa, né? Você vai ter isso no mercado profissional, sei lá, um desses negócios de treinamento de tênis. Porque você pode ter um robô que vai pegar as bolinhas. Tô dando um exemplo bem idiota, mas você falar que ia ser o robô professor. Também. Com a técnica do jogador X. Também. Né? Também, porque assim, se você for pensar que ele consegue enxergar, ver teu movimento e ensinar pra você que esse movimento, qual é o movimento certo, onde você tá errando, cara, isso também. Sim. A gente não tem como saber. Lembra da história do 96, se eu falasse pra você que a internet ia mudar o mercado de táxis, você fala, não consigo ver como. Onde que os pontos se conectam. Porque não tinha o celular ainda como Exato. era. Assim, é tão distante que você não consegue entender. E a inovação combinatória das N curvas acontecendo ao mesmo tempo, né? Então a gente pode ter lugares que não vai fazer nenhum sentido, sei lá, de repente a padaria falar, não, aqui não faz nenhum sentido, tem um robô, ou talvez faça. Industrial. Isso é muito óbvio também, né? Esse é o mais óbvio de todos, né? Se a gente olhar a IA hoje, ela é muito mais empregada a nível industrial do que não industrial. Então, assim, em todos os segmentos. E o curioso é que quando eu penso no industrial, mesmo quando a gente fala, puxa, o valor de um produto X às vezes é no artesanal de ser feito por um humano. Até isso pode ser questionável nesse futuro, né? Desse artesanal feito por robô, por exemplo. Mas são poucos, né? Sim. Tipo instrumento, sabe? Musical, sei lá. Mas são poucos. Roupa, né? São poucos. Mas eu vou te dar um exemplo. Eu entrevistei lá no Fork um cara que é escultor, um brasileiro, mora na Itália, e o cara faz escultura em mármore. Umas coisas assustadoras, assim, tipo, você olha o anjinho, a roupinha do anjinho
parece uma seda transparente. É assustador o que o cara faz. E ele falou, cara, eu vou fazer uma estátua em mármore, assim, são 6 anos para fazer essa estátua. Então hoje ele usa um braço robótico, ela tira o grosso do negócio. E depois ele faz que é um trabalho que não precisa ser um bom escultor, entendeu? Qualquer escultor iniciante consegue tirar esse grosso. E aí ele faz o ajuste fino, que é o trabalho de artista dele. Então, quando você olha e compra uma estátua dessa, você continua comprando uma estátua de um artista, mas você tem o robô que economizou 3, 4 anos da vida dele. Que interessante. Né? Então, novamente, a gente não sabe de que formas e usos vão acontecer. Né? Então, por exemplo, dentro do nível industrial, um dos usos que já está acontecendo com uma certa frequência é um uso que não era tão óbvio pra gente, porque assim, o uso óbvio que é dentro de uma indústria? O robô fazendo o papel de um humano, certo? Uhum. O humano vai pegar essa peça e vai colocar ela ali. Ou o humano vai soldar um negócio. Esse é o uso óbvio. Boa parte dos robôs hoje que estão entrando nessas indústrias, são robôs que ficam passeando pela indústria e com sensores entendendo possíveis problemas ou perigos ou qualquer outra coisa da indústria. Então, por exemplo, ajudar a entender aonde precisa de manutenção ou aonde algo está errado. Né? Então você tem às vezes um cachorrinho ali que vai numa plataforma de petróleo com um monte de sensores e olhar se tem alguma coisa que está com vazamento. Uhum. Porque ele tem um sensor que ele consegue ver vazamentos pelo ruído ou pelo calor ou qualquer outra coisa assim. E consegue ver vibração e consegue ver, em vez de você instalar 1 milhão de sensores numa plataforma, que seria caro e pouco produtivo, você deixa um cachorrinho ali andando, mudando o tempo todo. E olha que interessante o que você está falando, porque isso ele é transformador de uma inovação que já está acontecendo recente, que são dos próprios sensores com IA. Sim. Que por vibração, por padrões, por temperatura, consegue antecipar um problema de uma máquina numa fábrica, né, por N indicadores, e reduzir o downtime de uma fábrica, prolongar o tempo de manutenção do que um contrato de manutenção diria que você teria que fazer, qual é o timing de uma manutenção de uma máquina, né? Mas isso com sensores específicos em cada equipamento. Isso já é um mercado com startups que cresceram muito, Traction, por exemplo, que eu já entrevistei aqui o CEO, mas isso ele muda já esse mercado que é novo. E ele traz outras camadas aí. A primeira traz muito mais inteligência para sensores que existem há muito tempo, como câmera e microfone. Uhum. Né? Hoje você consegue tirar muito mais leite de pedra desses caras. Mas você também tem outras camadas nessa história aí, porque você tem robôs trabalhando em simbiose com a IA, porque você vai ter parte do processamento da IA localmente e ao mesmo tempo você vai ter uma captura de dados para alimentar a IA. Uhum. Então, isso é uma outra visão que as pessoas ignoram, que assim, a IA não está sozinha. A hora que você junta IA com autônomos, IA com drones, IA com robôs humanoides ou não, IA com impressão 3D, nós estamos falando de outras implicações que as pessoas não estão pensando. Então, você consegue hoje fazer peças com IA e usando a impressão 3D, viabilizar essas peças que não eram possíveis de serem produzidas usando métodos tradicionais de produção. Uhum. Isso só é viável porque você está usando 2 tecnologias juntas. E você que veio já de movimento maker e tudo isso para você pré-popularização, entre aspas, da IA, você já estava fazendo N experimentos, quando você vê 2 coisas que você estudou muito se combinando e virando realidade, para você é sensacional, né? Eu tenho uma palestra que eu fiz muitos anos de impressão 3D, fazia muito lá na Singularity, hoje eu tenho feito mais a de IA, e eu mostrava muito desses cases sem falar que era IA. Uhum. Porque sei lá, 8 anos atrás, quando eu mostrava esse case, falar que era IA não tinha impacto. Não tinha apelo, né? Não tinha apelo, né? Só era importante as pessoas entenderem que era possível, usando a tecnologia de impressão 3D, você fazer coisas que transformariam vários mercados, várias indústrias, vários segmentos. Então, as coisas, isso que eu tô falando, as coisas não estão sozinhas. Uhum. Né? A IA, ela também teve essa explosão porque você tem muito mais dado disponível, porque você tem o processamento que ficou muito mais barato, você tem todo mundo colocando coisa na nuvem, enfim, e tudo isso junto fez a base para que a IA
tem essa explosão. E cada componente nesse ecossistema todo, né, de tecnologia, um item que você consiga evoluir, o todo vai junto, né? Então, por exemplo, se o nível de processamento, computação quântica e tudo mais chegar, essa curva e a velocidade, como certas coisas que a gente falou aqui podem acontecer, vai ser muito antes, né? E você resolve limites das tecnologias anteriores. Né? Então, quando você olha, por exemplo, a impressão 3D, daria para falar um programa só sobre isso, tem muitas camadas. Uma das coisas que pouca gente tem falado é assim, todo mundo tem falado do Veo 3, lá, porque agora faz vídeo não sei o quê. Né? Então, imagem deixou de ser novidade, agora vamos falar de vídeo. Mas, cara, já tem rolado, ainda não tá bom, mas já tem rolado, a IA generativa para arquivos 3D. Isso muda tudo. Dá um exemplo, por exemplo. Você imaginar uma indústria, eu tinha falado da plataforma de petróleo, mas sei lá, tem uma peça tua que você precisa repor e que sem essa peça a sua plataforma de petróleo para de funcionar por 3 dias até chegar essa peça. Hoje, o que essas empresas todas estão fazendo? Estão modelando tudo isso na mão. Então você tem algumas montadoras, sei lá, a Ford na Espanha, que tem mais de 5.000 peças já em CAD desenhadas para impressão 3D. Desde peças que vão no carro, até moldes, ferramentas, até protótipos, enfim. Usando IA, você não precisa nem mais desenhar. Você tira uma foto e ela faz a peça para você. Perfeito. Agora, olha para o universo de startup. Né? Ou olha para um universo de montar um protótipo. Entendeu? O custo que você tinha para fazer uma imagem ou fazer um vídeo, agora você também vai ser a mesma coisa para fazer uma peça 3D. E aí vai longe, né? Ele pode ser para, num futuro, órgão, né? Na biomedicina, né? Em health techs, medicamentos e por aí vai, né? Cava, sempre que... Eu acho que um tema que é um pouco esse lugar de buzz e engajamento é quando as principais empresas de AI, como OpenAI, como o próprio Google e outros, começam a falar sobre a corrida pela superinteligência ou pela AGI, né? Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que isso é relevante ou você acha que isso é muito mais uma discussão para gerar impacto no mercado? Se você pegar os maiores especialistas de IA no mundo, os caras que realmente estão ali com a mão no motor da IA, né? Eu vou separar eles em 2 grupos. O grupo que eu chamo de suspeitos. Por que são suspeitos? Não porque eles não têm credibilidade, mas porque se eles venderem algo magnífico, isso vai fazer com que as empresas deles não só tenham um valor maior, ou tenham mais chance de conseguir investimento. Né? Sam Altman é um desses caras. E o grupo de não suspeitos, que são pessoas que vivem disso e tudo mais, mas que não tem ali uma empresa que, entendeu? O cara vai ficar mais rico ou menos rico, ou conseguir mais ou menos investimento se o mundo acreditar que aquilo vai acontecer ou não. Tem menos viés de interesse próprio. Tem menos viés de interesse próprio. O grupo que eu chamo de suspeito, todos eles são unânimes em dizer que a gente está próximo disso. Não só isso, eles têm repetido ano a ano muitas previsões que não se concretizam. Isso vai do Elon Musk, que todo ano promete o carro 100% autônomo, e até hoje não tem, né? Até o Sam Altman prometendo superinteligência. Até 2028, que era um prazo que ele tinha falado um tempo atrás. Quando você pega os não suspeitos, a maior parte deles ou diz que a gente nunca vai chegar na superinteligência, e os que acham que vai chegar dizem que com o que a gente tem hoje, essa fórmula de LLM que a gente usa hoje não será suficiente para isso. Que a gente vai ter que inventar um novo caminho, Um novo modelo e por aí vai. um novo caminho para poder chegar na superinteligência. Eu acho que essa discussão é interessantíssima, porque a superinteligência é um assunto fantástico para discutir, mas para nós mortais,
não é relevante, porque a gente não precisa que o GPT seja inteligente, ou tenha sentimentos, ou seja super inteligente. Qualquer adjetivo que a gente bote aqui na mesa, a gente não precisa para que tenha impacto. Para que 90% de tudo que a gente falou no episódio inteiro aconteça. Então, vou dar um exemplo. Se a gente tem um treinado para ser um terapeuta, ainda que você vá assim, cara, ele não tem inteligência, ele não tem sentimento, mas as pessoas vão lidar com ele como se fosse um humano. E nessa camada treinada, com todos os guardrails Mesmo- necessários, vai funcionar talvez. E mesmo não treinada. Mesmo hoje, as pessoas... Cara, você não tem sua caneca preferida? Que se eu quebrar, você vai ficar, porra, fiquei chateado. Surrada, né? Pô, eu te dou Gasto. uma outra igual. Puta, não, eu queria Sim, aquela, cara. sim. Né? Ou, sei lá, a tua mochila, o teu tênis. Não, não quero um novo. Aquela era a minha caneca, que eu comprei ali quando eu fui na viagem. Entendeu? Então, você não precisa ter um chat GPT que será realmente, né, terá sentimento, ou terá consciência própria. Não precisa disso para que a gente tenha os efeitos dessas coisas. Uhum. Né? Óbvio que a sobreinteligência tem outras camadas nisso, mas a gente vai ter impactos brutais da IA, ainda que ela nunca chegue perto Uhum. disso. Se ela... Vou mais fundo. A gente fala de sentimento, por exemplo, vai chegar um momento que vai ser impossível você dizer se ela tem sentimento mesmo ou não. Uhum. Ou consciência. Antes da superinteligência. Muito antes dela ter consciência, vai chegar um momento que a gente não vai conseguir dizer se ela realmente tem consciência ou não. Conversando com ela, interagindo, não vai dar para dizer se ela está emulando um sentimento, uma consciência, ou se ela realmente tem. Não vai dar para saber. Numa entrevista que o Sam Altman deu pro Lex Fridman mais de um ano atrás, um corte que viralizou era exatamente sobre isso. Que o Lex Fridman perguntava pro Sam Altman como que a gente vai saber se chegou. Aí, e se não é a AI nos enganando que chegou, né? Então é um pouco sobre isso, né? E o Sam Altman não soube muito responder também. E a gente não vai nem saber se ela está enganando a gente ou não. Nem o que eu quero dizer assim, nem se ela tem interesse em enganar a gente ou não. Todos esses casos que a gente vê, a IA mentiu, a IA tentou isso, cara, todos eles foram feitos porque a programação ou um estudo, não sei o que, não era a IA tendo vontade própria. Mas para a maior parte das pessoas aquilo pareceu vontade própria. Uhum. Né? E você tem alguns comportamentos muito esquisitos da IA hoje, que se você conta aqui, as pessoas naturalmente, lembra da questão da gente ver Jesus na torrada, vão colocar isso como um comportamento humano. Uhum. Né? Então, a gente tem uma pesquisa recente agora que mostra que quando uma IA tem um viés, por exemplo, um gosto ou alguma coisa, e a gente treina uma IA nova usando esse IA, mesmo tirando todas as referências desse viés, ela consegue de alguma forma passar esse viés para a IA nova. E a gente não sabe como. Você escuta isso, cara? O humano que está escutando aqui vem na hora na cabeça dele algo humano ali, sabe? Tipo, sobrenatural, assim, tipo, a IA ela tá enganando a gente, ou ela tá escondendo, ou ela... Alguma coisa, entendeu? É natural que a gente pense assim. Então, eu acho que tem, novamente, para ter os efeitos, né, de impacto, seja em mudança de comportamento, em cultura, em negócio, a gente não precisa chegar nisso para ter esse impacto. Para ter um impacto, e a gente não vai conseguir distinguir muito antes de qualquer AGI acontecer. Isso é um grande ponto, eu o acho. teste de Turing, ele perdeu o sentido. Uhum. Né? Hoje, se você usa uma dessas IA, você não consegue distinguir se é um humano ou não. Né? Se você montar o teste bonitinho, você não consegue distinguir o que é um humano que está respondendo para você, o que é uma IA. Eu acho que eu acho que até a próxima iteração do GPT, o GPT-5 que virá provavelmente esse ano, dizem, outubro, sei lá, já vai estar muito difícil, porque no modo que ele já está no porque na versão atual parece que a cada semana alguma coisa muda, já como feature, né, que vai sendo iterado. E ele não foi treinado para parecer um humano. Uhum.
Mas se você pegar hoje um GPT, hoje, não precisa esperar os 5, e treiná-lo para parecer um humano, você colocar alguns erros, algumas gírias, algumas... Uhum. Entendeu? Sei lá, de alguma maneira você treiná-lo para parecer um humano, cara, 99% das pessoas não vão conseguir distinguir Sim. quem é humano, quem é o GPT numa brincadeira de pergunta e resposta. Eu conheço muitas pessoas do nosso círculo, de certa forma, do mundo de tecnologia e inovação, que tá, às vezes, no carro e o GPT ligado no modo de conversa, batendo um papo. Né? É isso, E isso funciona super também. é né? isso. E da mesma maneira que essa pessoa sente falta da caneca preferida dela, esse GPT já é um amigo ou uma amiga para ela. Você tem alguma preocupação nessa concentração de poder em poucas empresas que estão dominando IA, como OpenAI e Tem, outras? total. Só olhar o que a gente viu com redes sociais, a gente vai ter com IA. E talvez pior, né? Eu acho que muito pior. Muito pior porque aquilo que a gente conversou, né? Você deixa de falar sobre diferença entre fake news e opinião, você passa a falar diferença de opinião e opinião. Uhum. Lembrando que nós teremos acesso a ferramentas muito boas open source. Isso é uma previsão que eu fiz também há alguns anos e a gente está indo para esse caminho. Então teremos opções, mas as melhores e as que terão mais impacto, mais mercado. Cara, olha o GPT. Hoje a gente pode ficar horas e horas discutindo aqui, tem várias soluções que a gente pode discutir se são melhores ou não, mas se você perguntar para as pessoas que estão usando, muita gente vai falar, não, essa aqui é melhor que o GPT, essa aqui é Sim. mais avançada, não Tem sei o que. Claude, por aí vai, né? Tem várias, né, que as pessoas... Cara, mas se você olhar o market share do GPT hoje, Virou sinônimo da categoria, e né? dá uma surra em todos os outros. Sim. Né? Então, muito provavelmente, mesmo tendo opções open source, a gente vai ter esses Dominantes de esses mercado. dominantes de mercado e que são controlados por poucas pessoas e vão buscar o lucro, o que é correto. Sim, Não tem nenhum mal nisso. mas que há perigos. O problema é a falta de controle em relação a isso. A gente vive isso com redes sociais. Sim. Cava, indo para a reta final, que testes que você anda fazendo? Por onde que você anda testando aí as novas IAs? Cara, eu uso para tudo, com todas aquelas preocupações que eu te falei, né? De coisas que eu já sei fazer, então isso me ajuda em algumas questões, como agilidade e tudo mais. Coisas que eu não sei fazer, eu tenho usado muito para me ajudar a aprender coisas novas. Tenho testado uma coisa que talvez não vale para a maioria das pessoas, mas assim, a gente testa muito e compara muito as ferramentas para entender quem está melhor, quem está pior. E isso é só porque a gente trabalha com isso, porque não faz muito sentido, né? Porque a evolução mata essa história. Sim, esse tá melhor, semana que vem já não tá mais. Exatamente né? isso. Mas pra gente é importante às vezes saber, esse aqui é mais legal para isso, esse aqui é mais legal para aquilo, enfim. E eu tenho usado também, tem muita solução de IA. Então, não é só o GPT e o Claude e o DeepSeek e o Manus você tem outras opções de IA que não tem nada a ver com isso. Desde as mais famosas, como o Perplexity, como o Notebook LM, mas tem uma série de outras ferramentas de IA que estão surgindo e que às vezes para coisas específicas elas são legais. Só um parênteses, quando você falou do Notebook LM, hoje eu entrei no Notebook LM, que eu uso muito para fazer algumas pesquisas fechadas, e eu vi que surgiu uma feature que eu não tinha visto, que antes tinha o resumo em áudio, agora tem resumo em vídeo. Só em inglês, né? Só em inglês, por enquanto. O de áudio também só tinha em inglês. Agora tem em português. Tem em português. E é só na versão paga, acho. No meu não é pago e apareceu. Mas você usa do teu domínio? Sim. É isso. Se você usar no seu Gmail não vai ter, se você usar no domínio da tua empresa vai ter, e na versão paga vai ter. Novamente, a hora que esse vídeo for pro ar, capaz de ter mudado. Mas é uma evolução natural, né? Então tem o mind map, tem o áudio, tem... Então, por exemplo, você usa muito o Notebook LM? Eu uso bastante para aprender, né? Para juntar fontes né? Como se fosse um RAG, assim, tipo, junta as fontes e daí eu consegui extrair... Promptar o que você quer resumir, aprender e sintetizar, né? E aí, isso é uma outra coisa que as pessoas fazem né? Você vai fazer, por exemplo, os seus cortes aqui, talvez você vai fazer a edição no Premiere ou no Final Cut e depois você vai botar os captions no
no CapCut, né? Então, ou de repente uma apresentação, você usa o Photoshop para algumas coisas, o Illustrator para outras o Canva para outra. E o Canva para outra, sei lá, o PowerPoint, não sei o quê. Então, isso a gente também faz com IA, né? Então, de repente eu uso o GPT ou o Claude ou qualquer um desses outros para me ajudar a levantar um plano de estudo e levantar tópicos e tudo mais. Aí eu uso o Perplexity para achar fontes, não sei o quê, e aí o LM para jogar toda essa história lá. Então você começa a brincar com essas diferentes. Talvez no futuro, já está acontecendo, né? Tem muita coisa que só fazia em um, que hoje você consegue fazer em outros, e essa mistura começa a acontecer. O meu workflow hoje é isso, é o Notebook LM e depois ChatGPT. Para algumas coisas eu pesquiso, condenso e depois eu prompto em cima de um modelo treinado no ChatGPT para várias coisas, assim. Então, essa mistura eu faço bastante também. Mas tem muitas ferramentas de IA que eu vou testando e que são muito específicas para uma coisa ou outra, entendeu? Ou seja, sei lá, tirar fundo de uma imagem ou sei lá, edição de áudio, qual que fica melhor, qual que fica pior, então você começa a usar... Ou gerar os seus próprios cortes de podcast. Não achei nenhuma ainda que seja boa o suficiente. Em tese o Opus Clip tá melhorando cada vez mais, mas ainda não resolve. Eu acho que aí, Léo, tem uma coisa que vale para todos esses assuntos. Quando você é muito bom em alguma coisa, né? Então, não estou dizendo que a gente é muito bom para fazer corte, não é isso, mas, pô, quantos podcasts você fez aqui? Mais de 200. Eu também fiz mais de 200. Então, chega uma hora que você está acima da média. Sim. Né? Para coisas que você está acima da média, muitas ferramentas ainda não chegam perto. Sim. Né? Vão chegar? Muito provavelmente. Para coisas que você está abaixo da média, elas estão muito melhores. Né? Então, tem muita coisa, para fazer corte de coisa, para muita gente, cara, já vai ser melhor do que a pessoa faz, e para muita gente não tá bom ainda. Que não vai trazer a nuance específica que você quer daquele conteúdo, né? E às vezes não é só ser tão bom quanto você sabe fazer. Também é ser tão bom quanto você exige que seja. Opa, aí entra certos perfeccionismos ou cuidados com o craft da obra que você está criando. Isso. Que você tem, e eu tenho também. Isso, para algumas coisas, para outras não. Sim. Né? Então, é um pouco disso também. Muito legal. Mas é uma questão de evolução e até de treinamento. Tem coisas que, para você treinar, para ela entender como você quer, como você não quer, pode ser que leve um tempo que você fala assim, putz, cara, ainda não faz sentido, mas vai fazer em muito pouco tempo. Ô Cava, e o que vem pela frente aí, né? Livro, palestra, porque você acabou de lançar um livro recente, a sua palestra tá bombando, né? Você tá viajando pelo Brasil inteiro. Quais são os projetos? Cara, acho que as palestras estão indo super bem. Tem um projeto que eu faço de comida de futuro para executivo, que está indo bem também. Que fez o piloto e vingou, né? Vingou e está indo super bem. Não, é uma coisa mais premium, então não acontece com muita frequência, mas é muito divertido de fazer. Eu quero fazer um evento para pais, e aí quem for de repente ser parceiro nessa história, quem tiver interessante, quiser falar, seja para patrocinar, seja para ser sócio nessa história. Qual o objetivo? Cara, eu acho que toda essa discussão que a gente tem aqui, ela tem essa questão de estar aí, estamos olhando para a gente enquanto gestor ou enquanto executivo, mas e nossos filhos e filhas? Como é que eu preparo eles para essa realidade? E curiosamente... É o tema do meu livro, né? Sim, e quase todo episódio onde o empreendedor, o executivo, o creator que senta na cadeira é pai ou mãe, em algum momento falar sobre o futuro da educação dos filhos entra na pauta. E é uma preocupação e uma dor. É uma dor real. É uma dor real. Não importa quem. E é uma dor que as pessoas já conseguem verbalizar, né? Porque muitas vezes as pessoas ainda não percebem, mas sim, já conseguem verbalizar. Já está na consideração. Já está na consideração. E é uma dor que se já é confuso pra gente, cara, quando você olha para essa nova geração que vai viver 100 anos e nós estamos falando dos próximos 30, 40 anos desses adolescentes, dessas crianças, cara, é muito mais complicado. Perfeito. Então acho que é um tema que eu já trabalho há um tempo, né? O livro também é 100% isso, mas eu gostaria de fazer um evento para isso. Então estou ainda conversando com algumas pessoas, alguns parceiros. Então quem tiver interesse aí, seja de patrocinar ou fazer parte de alguma maneira, me procura. Muito legal, Cava. Muito legal. Cava,
Queria te agradecer aí esse round. Eu diria que foi a rodada mais profunda em tantos temas que a gente fez em todas as conversas. E te agradecer pela generosidade de estar aqui de novo. Eu que agradeço o espaço, cara. Obrigado. Adorei. E hoje você pode falar, né? Sobre? Sobre tudo que você quis, né? Posso. Tem É uma piada interna, né? Não, mas assim, eu tenho ido em muitos podcasts, né, cara? E assim, às vezes eles são muito específicos para uma área, Sim. o que é legal também. Alguns não têm profundidade, porque às vezes lida com um público que de repente tá muito cru, que também é legal. Sim. Mas tem de tudo. Acho que aqui foi legal porque a gente conseguiu conversar com mais profundidade de algumas coisas que é difícil ter espaço num podcast. Sim, e depende e como você disse, depende da proposta do projeto, da audiência, né, do ponto de maturidade, e tudo vale, né, porque tem todas as etapas dessa jornada aí, né, e também a melhor dica não foi nenhuma IA, foi o Montosa Pescados, que provavelmente eu vou fazer um teste em breve, que o Cava, como um conhecedor do Japão, que eu como descendente não conheço, e você teve... Cara. Quanto tempo você ficou lá quando você viajou com a família, né? E um grande conhecedor da culinária japonesa, então sempre eu busco dicas. Eu sou um fã, não sou um conhecedor. Não, você é modesto. Cara, e foi um parceiro do Fork, Montosa Pescado, os caras são sensacional, cara. Eu vou fazer esse teste. Você vai ver que não só o peixe é muito, muito bom, porque eles eram uma peixaria, né? São uma peixaria também. Mas o arroz deles também é muito bom, que é super raro. Cava, obrigado. Valeu, meu. Obrigado, audiência, que chegou até aqui. A gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.